Nosso culto da palavra, tá bom? Com a temática geral, a mensagem paulina para os nossos dias. Estamos, irmão João Paulo e irmão Jailma, em cada carta de Paulo, pregando uma ou duas mensagens centrais em cada carta, e hoje nós vamos começar em 2 Coríntios. Hoje será a 7ª mensagem dessa série de exposições, em nome de Jesus. Abramos a nossa Bíblia na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 1. Essa exposição de hoje, irmãos, nós vamos iniciar hoje, tá bom? E terça-feira a gente conclui. Eu poderia até essa temática de hoje transformar essa temática em outra série de mensagens, mas a gente vai concluir ela, começar hoje, concluir terça, porque se tudo correr bem, a gente vai, talvez conclua o ano e a gente não conclua essa série. Mas dizendo aos irmãos, os irmãos que sempre têm participado na terça-feira, e graças a Deus está uma bênção, essa já é a 5ª série de mensagens desde que chegamos aqui. Quando chegamos em janeiro, falamos aqui, passamos um período de 2 meses falando sobre abençoando o ano, mensagens proféticas para abençoar todo o ano, 2 meses. Depois entramos em uma série de mensagens com a temática as características de uma igreja em avivamento, baseada no livro de Atos. Depois começamos uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, onde os irmãos compreenderam com certeza o que é milagre, e a grande maioria dos milagres de Jesus nós ministramos aqui. E estamos há 7 semanas com hoje, nessa nova série, a mensagem paulina para os nossos dias, estudando alguns temas centrais que Paulo ensinou às 13 igrejas, às 13 cartas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, a seguir, quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vocês, sou humilde, mas ausente, ousado para com vocês. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo assim, como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Diga amém. Meus irmãos, em outras terça-feiras já introduzimos aqui a carta de Paulo aos Coríntios. Já vimos que Paulo escreveu essas cartas no ano 56
da era cristã, quando mesmo tomou conhecimento de algumas dificuldades que aquela igreja estava passando. Já falamos aqui sobre as dificuldades internas que a igreja de Corinto passava, sendo ela uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Em consequência também, em contrapartida, aquela igreja é a igreja que dá mais trabalho a Paulo no que diz respeito à liturgia do culto. Como já falei em outras ocasiões, aqueles irmãos não tinham ideia como era a essência do verdadeiro culto, ao ponto de Paulo observar que aquele culto era um culto sem entendimento. Em especial, já falei aqui que o culto de Santa Ceia naquela igreja era um culto de baderna, onde Paulo orienta aquela igreja como aquela igreja deveria servir a Santa Ceia. Já falamos aqui que aquela cidade estava localizada em uma região estratégica, tá? Aquela cidade de Corinto era uma cidade metropolitana, com cerca de 200.000 pessoas, uma cidade cosmopolita, recebia bastante pessoas de diversas regiões da Ásia e também do Império Romano. A cidade de Corinto, seu nome significa corrupção, prostituição, e eu já expliquei o porquê esse nome significa prostituição ou corrupção. Essa igreja também nós vimos que internamente era uma igreja dividida por grupos. Havia o grupo de Pedro que dizia, eu sou de Pedro. Havia o grupo de Paulo que dizia, eu sou de Paulo. Havia o grupo até de Apolo que dizia, eu sou de Apolo. E havia o grupo até de Jesus que dizia, eu sou de Jesus. E Paulo orienta dizendo, foi Paulo crucificado por vocês, foi Cristo crucificado em vão, e Paulo começa a orientar aquela igreja como ela deve se portar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Ele se coloca em defesa, em contraponto aos falsos profetas e apóstolos que por ali passaram. E no versículo de número 3 ao versículo de número 6, Paulo começa a falar, a introduzir uma guerra espiritual que todo crente, que toda pessoa passa. A partir do versículo de número 3, vocês vão ver que Paulo começa a falar sobre essa guerra, sobre essa peleja, que é uma peleja espiritual. Paulo diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo, porque nós mesmo, sendo seres humanos, nossas armas, nossa luta não é carnal. E no versículo de número 4, Paulo explicita isso de uma maneira mais clara e diz, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Observe que esse mesmo texto, em uma tradução diferente, se alguém tiver a Bíblia de estudo em mão chamada Bíblia da tradução King James, que é a Bíblia mais próxima do original, esse versículo vai estar dessa maneira, porque a nossa luta não é humana, a nossa luta não é de carne, mas a nossa luta é espiritual, porque as armas da nossa luta não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesse texto, Paulo está falando de uma guerra, de uma luta, em especial espiritual. Paulo cita aqui alguns elementos de guerra. Ele cita a palavra milícia, que pode ser traduzida no texto sagrado como luta, como guerra, como batalha.
ele usa os elementos de batalha. Ele fala de fortaleza, ele fala de armas, dizendo que há um embate, que há uma guerra, porque as armas de nossa milícia não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vocês sabem que em uma guerra, e aqui no Maracujá nós temos alguns comandantes que fazem parte das forças militares, e sabe quando vai trabalhar, precisa ir composto de sua arma, de sua armadura. O que Paulo está querendo dizer, que este exército nesta guerra tem armas, tá? E Paulo traz alusão em seus escritos, em outras ocasiões da escritura, que nós somos um exército, que nós somos um exército montado para a guerra. O texto que eu li esta noite para nossos amados irmãos, em 2 Timóteo 2, a partir do versículo 3, Paulo cita que estamos em uma guerra. Ele diz: sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo, e sofre comigo as aflições. E ele continua seguindo que este soldado vai passar por aflições. Esse soldado está numa guerra. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo mais uma vez traz a alusão que nós estamos em uma guerra espiritual. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a partir do versículo de número 16, Paulo começa a descrever a armadura que este soldado deve ter. Paulo vai falar sobre o capacete da salvação, Paulo vai falar sobre a espada do Espírito, Paulo vai falar sobre os calçados do soldado, Paulo vai falar sobre o cinto do soldado, Paulo vai falar da armadura do soldado, Paulo vai falar do capacete do soldado. Ali ele está falando das armaduras. E no texto que lemos, Paulo também está fazendo menção de uma guerra que existe, e essa guerra é espiritual. E essa guerra, os soldados precisam de armas. Não tem como um soldado sair para a guerra sem estar armado, sem estar pronto para o combate. E uma observação: não adianta ter apenas as armas, tem que saber como usá-la. Porque tem muita gente armado e querendo se armar, despreparado, nos principais níveis da existência humana. No nível psicológico, ele precisa estar bem para usar essa arma bem. No nível espiritual, ele precisa estar bem para usar essa arma bem. Há muita gente descontrolada, sem saber, com arma na mão, sem saber usá-la. A partir de hoje, nós vamos identificar que armas são essas e que forma, de que maneira nós devemos usá-las. Mas basta apenas que eu traga a sua memória esta noite, que você é um soldado, que eu sou um soldado, que estamos em guerra. Essa guerra não é humana, essa guerra é espiritual. Uma outra observação: essa guerra não é contra o meu semelhante, essa guerra não é contra o seu vizinho, essa guerra não é contra o seu irmão. Quando Paulo diz que as armas dessa guerra não são carnais, é que as armas não são humanas. Paulo, em Efésios 6, versículo de número 16, Paulo diz assim, versículo 12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, em outras palavras, contra os homens, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes destes séculos que habitam nas regiões celestiais. A luta é contra eles. E para esta luta precisamos estar armados e saber usar as armas. Diga amém. Primeira arma que nós precisamos ter em nossa vida. Vou falar de 3 hoje, ou 2, e próxima terça eu falo as outras.
Primeira arma, a palavra de Deus. Nesta guerra, irmão Samuel, precisamos da arma chamada palavra. As escrituras não pode faltar na sua vida. O seu arsenal de armas, se não tiver escritura, estará vazio. Você pode orar, você pode jejuar, você pode adorar, você pode cantar, você pode louvar, mas sem a arma chamada escritura, o seu arsenal de arma espiritual estará vazio. As escrituras, a Bíblia, é a arma ofensiva que você usará ao seu benefício contra os ataques dos inimigos. A Bíblia Sagrada diz, em Efésios 6:17, Paulo diz que essa espada é a escritura. Ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela tem algumas características. Número 1, Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 12, o texto que o Cauã leu esta noite, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos entender este versículo. Essa espada, número 1, ela é viva, porque produz vida. Ela se movimenta, ela age. Essa espada não é parada. Essa espada não é intacta. Essa espada, quando alguém utiliza ela sabendo usar, ela vai gerar vida onde ela chega. Ela vai gerar alegria onde ela chega. Ela vai gerar cura onde ela chega. Ela vai gerar perdão aonde ela chega. Aonde essa espada é ministrada, e quem está com ela na mão sabe usar ela bem, ela vai gerar edificação, porque ela é viva. Ela produz oxigênio e quem está morto. Ela ressuscita quem já morreu. A palavra, a espada que nós temos é viva. Ela se movimenta quando alguém utiliza dela legitimamente. Ela é viva. Ela se movimenta, ela age, Micael. Quando você menos espera, está todo mundo ouvindo a exposição da palavra, e alguém diz assim: não estou ouvindo nada, está um silêncio, mas a palavra está sendo pregada, e enquanto ela está sendo pregada, está gerando vida no coração de alguém, está gerando um ânimo no coração de alguém. Ela é viva, porque ela produz vida. Número 2, ela é eficaz. O texto diz. O que é eficácia? É algo que produz resultados. A palavra, ela é produtiva em nós. A palavra é suficiente para gerar eficácia na minha e na sua vida. Eficácia produz resultados. E quais são os resultados? Quando a palavra de Deus, a espada do Espírito, é usada legitimamente, o que ela causa? Ela causa edificação na vida de quem a ouve. Ela causa cura, restauração, consolação, exortação. Essa palavra é eficaz. Você está entendendo isso? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Ela é eficaz. Ela produz resultados. Eu tenho dito em minhas orações: Deus, eu não quero mais orar pelo povo para que as coisas aconteçam. Mas, irmão Isaac, você vai falar uma heresia? Não. Eu só disse: Deus, eu quero, porque está escrito no Salmo de número 113. Eu quero, enquanto ministrar, enquanto a tua palavra foi explicada, o Senhor cure, o Senhor restaure, o Senhor renove, o Senhor batize, o Senhor levante, o Senhor salve, porque está escrito: eu
a minha palavra, e a minha palavra os curou. Ela é eficaz, ela é suficiente. Número 3, ela é penetrante. Ela é viva porque produz vida. Ela é eficaz porque produz resultado. Ela é penetrante porque ela vai aonde ninguém vai. Ela entra aonde ninguém entra. Levante a palma da sua mão esta noite em nome de Jesus. Aonde você não pode chegar esta noite, a palavra de Deus vai. Ao sentimento que você não pode trabalhar nesta noite, a palavra de Deus pode curar esta noite. A angústia que você está sentindo, eu não posso fazer nada por ela, mas a palavra, se você dá guarida a ela, ela ainda entrará no teu coração, vai penetrar, vai adentrar onde eu não posso ir. E aonde eu não posso ir está no texto. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Aonde fica isso, irmãos? Não sei. Eu gosto de ler um pouco. Os últimos 8 anos da minha vida é dedicado à leitura constante. Mas quando eu olho para esse texto, eu nunca descobri onde é a divisão da alma do espírito, nem das juntas e medulas. Sabe por quê? Nunca vai descobrir, nem os teólogos, nem os cientistas, porque só quem entra lá é a Escritura. Só quem entra lá é a palavra. Eu já disse aqui uma vez explicando esse texto. Sabe por que tem muita coisa que é lançada daqui em cima e você não coloca em prática? Porque não entrou. Só entra lá o que é Escritura. Sabe por quê? Tem muita gente que tem dor de cabeça com alguém. Está fazendo isso, aquilo. Porque não é Escritura. O que não é Escritura não entra na divisão da alma e do espírito. O que é do homem bate lá e volta. Mas o que é Escritura, ela sai rasgando na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, adentra no teu consciente e gera vida. O que não é Escritura fica pelo meio do caminho. Por isso, da importância da Escritura ser pregada. Porque só ela entra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. 4, ela é viva, é eficaz, é penetrante, entra onde ninguém pode entrar. 4, é apta para discernir. Que espada poderosa! Uma espada que tem vida. Uma espada que tem resultados. Uma espada que é penetrante. E uma espada que discerne. É apta para discernir. Olha só. Pensamentos e intenções do coração. E não há coisa encoberta diante dela. Todas as coisas diante da palavra estão nuas e patentes aos olhos de quem temos de tratar. Vamos explicar isso aqui. Porque ela discerne tudo, até pensamentos e intenções de coração. Ela não é mãe de Iná, como a gente vê por aí afora. Aqui no Maracujá não tem não. Mas tem umas mães de Iná por aí querendo adivinhar a vida do povo através de profecia. Tem ou não tem, irmãos? Os adivinhões de púlpito. A palavra não tem esse problema não. Discernir tudo é exatamente, ela sabe a intenção, o propósito, o que você precisa ouvir para ser edificado. Vou traduzir o que é isso. Sabe aquele culto que você chegou, não disse nada a ninguém, o pregador não te conhecia e ele começou a pregar, e você diz: aquele culto parece que foi só para mim. Foi. Por quê? Foi a palavra que foi pregada e ela foi gerando dentro da tua necessidade. Discernir tudo, tá?
apta para discernir os pensamentos e intenções, ela é apta para discernir o que você necessita, para lhe edificar, para lhe colocar de pé, para gerar vida em cima da sua necessidade. É isso que a palavra faz. É por isso que quando você chega no culto, ele parece que estava falando comigo. Estava falando. Não, parece que esse pregador sabe da minha vida. Não, ele pregou a Escritura, e a Escritura discerne tudo, pensamentos e intenções do coração, até como foi o seu dia. Sem eu lhe dizer, tem alguém aqui que está ouvindo e está dizendo: essa palavra é para mim, é para você mesmo. É a Escritura discernindo as suas necessidades. Então ela é viva, é eficaz, é penetrante, discerne os pensamentos e intenções do coração. É por isso que a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos, irmãos, de renovações. A Escritura é suficiente. A palavra é suficiente. Quando a palavra é pregada, eu tenho dito aqui que ela é responsável por gerar vida na igreja. Diga glória a Deus. Segunda característica dessa espada, vou acompanhando na Bíblia. Jeremias 23 e 29. Está escrito assim. Não é uma pergunta. Está escrito assim a pergunta. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que quebra a pedra? Assim diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra? Olha só que característica dessa espada. Ela é como fogo, irmão Chagas. Ela invade o nosso coração. Ela incendeia a nossa alma. Ela incendeia a nossa estrutura. É por isso que às vezes quando a Escritura é pregada e você entende ela, sobe um fogo no seu coração, um fogo na sua alma. Daqui a pouco um pula, daqui a pouco um levanta a mão dando glória a Deus, daqui a pouco um está falando em línguas estranhas, daqui a pouco, meu irmão, dá uns que fica se tremendo, outros fica de pé. Isso é o poder da Escritura, da palavra, causando essa energia dentro de você. Não é a minha palavra como fogo. Ela entra, ela incendeia a nossa alma. Não tem como se segurar. É a palavra de Deus. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui. Se não contei, vou contar. Estava pregando na cidade de Mossoró no ano de 2012, em uma cruzada em um bairro chamado Aeroporto 3. E eu pregando sobre Jesus, chegou em Gadara. E eu disse, se não foi aqui, mas eu disse em outra ocasião a alguém, que eu consegui uma vitória naquele dia, apenas 15 minutos de mensagem. Quando eu estava pregando sobre Jesus, chegou em Gadara, e lá vai, surge um homem com um facão no meio da multidão. E os diáconos seguram e ele dizendo: eu quero ir ao púlpito. Eu quero ir ao púlpito. E os obreiros segurando, o Espírito Santo disse: pode pedir para ele soltar, porque a minha palavra é como fogo, é como um martelo que quebra a pedra. E eu disse: igreja, fique de pé. A igreja ficou de pé. E o Espírito Santo disse: hoje eu marquei esse dia, é só 15 minutos hoje, porque eu vou começar a salvar agora. E eu disse: pode soltar, obreiro. E os obreiros: pastor, pelo amor de Deus, ele está dizendo que vai matar. Eu digo: rapaz, solte, eu me responsabilizo, eu sei o que Jesus me falou. Os obreiros soltaram, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Ele chegou perto do caminhão e eu disse: sim, Senhor, pode dizer. Ele disse: eu vim pronto para matar o pregador que ia pregar esta noite, mas eu estou sentindo algo queimando no meu coração, dizendo: aceita esse Jesus. Eu não sei nem quem é o gadareno, eu quero esse Jesus que você está pregando. Naquele momento eu disse à igreja, ele saltou o facão, fiz o apelo, ele aceitou Jesus e a glória de Deus tomou conta do ambiente. E a partir daquele homem, outras 20 pessoas se renderam a Cristo. Sabe por quê? Quando a palavra é pregada, ela acende fogo no coração do pecador, gera vida.
ela quebra, esmiuça a pedra, mas traz. Ela é como fogo, ela é como um martelo que quebra a pedra. Não existe coração duro para Jesus adentrar. Não existe coração de pedra que a palavra não quebre. Se você tem orado por alguém da sua família, continue acreditando, mas continue levando a palavra de Deus para ele, porque um dia a palavra fará o trabalho que você não pode fazer. O quê? Esmiuçar a pedra e trazer ele para Cristo. A palavra é como fogo, como um martelo que esmiuça a pedra. Terceira característica desta espada: ela é viva, eficaz, penetrante, discerne tudo. Ela é como fogo, como um martelo que quebra pedra. Terceiro, essa palavra é a arma que você vencerá uma guerra chamada tentação. Você vai vencer essa tentação pelas Escrituras. Diga amém. Mateus capítulo 4. Jesus é batizado no 3. E após o batismo, depois que Jesus ouve do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo, nele tenho prazer. O texto vai dizer assim no capítulo 4: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o texto diz assim: para ser tentado por Satanás, pelo tentador. E o tentador chega e diz a Jesus com fome, depois de jejuar 40 dias, o tentador chega. E normalmente o tentador chega quando você está com fome. Vou traduzir isso aqui. Não é só fome de comida, não. É quando a tua mão está dizendo faça. É quando o teu corpo está dizendo faça. É quando os teus dedos no celular estão dizendo abra para ver o que tem do outro lado. É quando você vai para frente do computador e o teu dedo está lá tremendo. Veja ou não vejo? Veja ou não vejo? É nessa hora que o diabo vem. Mas quando ele vier, assim como ele veio para Jesus e disse: Jesus com fome, porque ele só vem em cima da nossa necessidade, tá? Nem se preocupe que o diabo não vem assim lhe tentar no que você já tem, não. Ele vem tentar normalmente aquilo que você está com sede e com fome. E Jesus com fome, o diabo disse: transforma essas pedras aí em pão e come. Deixa de ser besta, rapaz. Tu não é Deus? Tu não é filho dele? Transforma essas pedras em pães e come, acaba o jejum. Só que em Jesus estava a Escritura. E onde está a Escritura, Satanás não tem vez. E onde está a Escritura, a tentação tem que partir em retirada. Jesus disse: está escrito. Você vai vencer essa guerra com o está escrito. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai vencer essa guerra com o está escrito, com a palavra de Deus. Depois, na primeira, o diabo não desiste da primeira não, tá certo? Transporta Jesus para o pináculo do templo. E agora vai tentar Jesus com uma outra atividade. Jesus, lança-te daí para baixo. Tu não confia que Deus te livra? Se joga aí. E Jesus mais uma vez diz: está escrito. É verdade que ele vai dar ordem aos anjos para nos livrar, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você vai vencer com está escrito. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso?
Você vai vencer com o que está escrito. O diabo mais uma vez o transporta Jesus agora a um monte alto. E diz: Jesus, estás vendo aí as riquezas, os reinos do mundo? Sim. Se tu prostrados me adorares, vou te dar aí, ó, que todo homem deseja: riqueza, honra, dinheiro. Jesus disse mais uma vez: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Levante as suas mãos nesta noite em nome de Jesus. Você vai vencer essa guerra com o que está escrito. Você vai vencer essa guerra, essa tentação com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar no abrir da tua boca. Quando surgir a tentação do tentador, você vai usar a escritura e vai dizer: está escrito. Quando vir a peleja, você vai usar a palavra de Deus. É a palavra que você vai usar nesta guerra. Você vai vencer com o está escrito. Alamanda farabaxéria. Adore a Deus essa noite em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos essa noite e glorifique ao Rei da Glória. Você vai vencer com o está escrito. Satanás vai ter que partir em retirada. Os opositores vão ter que partir em retirada. Por quê? Porque a palavra está na tua boca. A palavra está junto de ti. A palavra está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está escrito. É a voz que vai bradar no teu ser. Você vai vencer pela palavra, pela escritura. Você vai vencer. Nessa guerra você não vai sair derrotado, envergonhada, acabrunhado, triste, angustiado, escandalizado, não. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês. Me lembrei de um versículo para explicar. Normalmente, isso é regra geral. Alguém, quando quer elogiar os jovens, diz: os jovens são fortes, né? São, mas com uma condição. Não é todos, não. São fortes aqueles que a palavra de Deus está neles. Foi o que João disse: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. É forte o que tem a palavra. Não é todos, não. O que tem a palavra não anda como Guiné. Estou fraco. Ai, meu Deus, que prova grande, vou desistir. Eu levo uma topada, não vou mais. Uma cara feia, não suporto. O que tem a palavra, não. O que tem a palavra, eu preguei aqui semana passada. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, e a casa dele está firme. Aleluia. Você vai vencer pela palavra. Conclusão de hoje. Segunda arma: a fé. A fé é a segunda arma que você vai usar nessa guerra espiritual. A palavra fé, no hebraico, o termo é emuná. Emuná dá a ideia de confiança, de fidelidade, de convicção. O termo grego no Novo Testamento é pistis. Pistis dá a ideia de confiança inabalável, de convicção. Você vai vencer essa guerra pela fé. Você vai vencer essa guerra com confiança. Você vai vencer essa guerra convicto em quem você tem crido. Você vai vencer essa fé
como está escrito: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho colocado a minha fé. Você vai vencer essa peleja pela fé, você vai vencer essa enfermidade pela fé, você vai vencer essa tribulação pela fé, você vai vencer esses embates pela fé. E o que é fé? É confiança, é convicção. Esta fé, meu irmão, minha irmã, faz-nos ver luz no escuro. Esta fé nos faz ver, meu irmão, água na seca. Essa fé nos faz ver bonança no deserto. Esta fé nos faz ver saúde na doença. Essa fé nos faz ver cura no câncer. Essa fé nos faz ver o gigante caído pela fé. Esta fé nos faz ver as muralhas caídas mesmo estando de pé. Essa fé nos faz ver as portas mesmo estando fechadas se abrindo pela fé, em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer pela fé, meu irmão. Esta fé faz você rir em meio à tristeza. Esta fé faz você cantar o hino da vitória, da alegria, mesmo tudo estando pelo avesso, mesmo as coisas estando fora do lugar. A fé vê você triunfando em vitória. Quem vai vencer pela fé, levanta a mão e dê glória a Deus. Esta fé, esta confiança, é você levantar e dizer: o gigante está de pé, mas pela fé ele vai cair. O médico já diagnosticou que a doença é para a morte, mas você pela fé vai dizer: eu creio no que está escrito, no que Jesus disse. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do nome de Jesus ser glorificado por ela. É a fé. Exemplo de fé para nós finalizar. Fique de pé em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 7. Centurião de Cafarnaum, um soldado, um general que governava uma centúria, 100 soldados romanos. Ele tinha um soldado que ele tinha uma estima muito grande, e esse soldado estava enfermo, e ele tomou conhecimento que Jesus andava curando as pessoas. E ele manda um dos anciões ir até onde Jesus estava. E os anciões vão. E chegando lá, diz: Jesus, o centurião de Cafarnaum disse que um dos servos dele, dos soldados que ele estima muito, que ele gosta muito, está enfermo. E ele pediu para o Senhor ir lá curar. Jesus disse: vou. Aí Jesus está indo a caminho à casa do centurião, em Cafarnaum. Quando ele está se aproximando, o centurião manda um ancião, interrompe o trajeto de Jesus e diz: Jesus, eu não sou digno do Senhor na minha casa, por isso que eu nem vim até o Senhor. Eu tenho um comando sobre uma centúria de soldados. Eu digo: este vai, ele vai, vem, ele vem, este para, ele para. Mas Senhor, capítulo 7, versículo 7 de Lucas, o centurião mandou dizer por aquele homem: Jesus, dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Isto é fé. Aquele centurião estava dizendo: se ele disser, eu creio. Mesmo ele não estando aqui, se ele lançar uma palavra, eu creio que o meu criado sarará. Irmão, Jesus ouvindo aquilo, Jesus disse: meu Deus, que tanta fé é esta? Eu nunca vi
tanta fé em Israel como a deste homem. Jesus disse: vai, e o que ele pediu seja feito. Quando os anciões voltaram, encontrou o servo do centurião com saúde, porque Jesus deu a palavra. Isto é fé. Uma palavra vindo da parte de Jesus pode mudar a tua vida hoje. Uma palavra vindo da parte de Jesus pode te curar hoje. Uma palavra da parte de Jesus pode visitar o processo hoje. Uma palavra da parte de Jesus pode erguer o teu ânimo hoje. Uma palavra da parte de Jesus pode colocar as coisas no lugar na tua casa hoje. Uma palavra da parte de Jesus pode visitar a tua angústia hoje e resolver essa situação. Você crê que uma palavra da parte de Jesus pode visitar a tua causa? Levante a tua mão e glorifique. Basta uma palavra e Ele muda tudo. Basta uma palavra. Isto é fé, irmãos. Aquele homem, irmão Zeni, não precisou nem que Jesus chegasse lá. Aquele homem só disse: basta uma palavra. Aí aqui e acolá a gente encontra crente exigente. Deus fala e ele ainda diz: Jesus, manda a prova. Eu quero que o Senhor fale uma segunda vez. Os crentes são exigentes demais. Não sei como é que é isso não. Eu peço as coisas, não dá não. Você tem que ter sensibilidade na primeira vez que Jesus falar. Que história é essa? Está pedindo comprovação a Deus. Deus fala uma vez, ele diz: eu vou pedir uma prova a Deus. Deus fala uma segunda vez: eu quero agora que Deus manda um profeta de São Paulo, porque é daqui, eu não acredito não. Daqui a pouco você vai pedir para um anjo descer do céu, meu irmão. Tenha sensibilidade quando Deus fala, irmãos. Aquele homem, eu aprendo isso com ele. Ele diz: não interessa, basta apenas uma palavra. Se ele falar, está falado. Olhe para alguém do seu lado e diga isso para ele: se Deus falou, está falado. Basta apenas uma palavra e Ele muda o teu quadro. Levante suas mãos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada. Aplica esta palavra no coração do teu povo. Que esta palavra seja como fogo, como martelo que quebra as pedras, e que ela tenha gerado edificação, restauração, cura, renovo, edificação para os próximos passos e para os próximos dias. Jesus, a cada irmão desse chegar em casa, que possa ver, meu Pai, que o Senhor agiu, que o Senhor fez, que o Senhor chegou, que a última palavra e a primeira pertence a Ti, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos, segundo a tua palavra, um novo momento, uma nova história, em nome de Jesus, pela palavra e pela fé. Diga glória a Deus.